Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, aqui pelo seu canal de ideias. A cada semana recebemos personalidades da cultura, política, educação, esporte, saúde e de outras áreas para falar sobre suas carreiras e temas relevantes do nosso dia a dia. Hoje a conversa é com o cineasta paulista Marcelo Bota, diretor do filme Betânia, longa produzido e rodado aqui no estado do Maranhão e que tem participado de uma série de festivais de cinema mundo afora. Marcelo Bota nasceu em 2 de maio de 1984. É conhecido por grandes trabalhos na televisão e no cinema. Na TV, Marcelo dirigiu programas humorísticos na MTV, como o Comédia MTV, Adnet ao Vivo e Adnet Viaja, que foi rodado em 13 países. Bota criou a série documental Viajo Logo Existo e a série de ficção Alto Posto. Além disso, produziu os longas documentais Marcha Cega e Memória Sufocada. Como diretor, esteve à frente dos filmes Os Abestalhados 2 e Betânia. A produção foi exibida na Sessão Panorama do Festival de Cinema de Berlim, que é considerado como um dos mais importantes do audiovisual no mundo, e em outros festivais internacionais. O filme foi gravado no povoado de nome Betânia, no município de Santo Amaro, tendo como cenário principal o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Para essa conversa, eu tenho a companhia do jornalista Paulo Vinícius Coelho e do jornalista, historiador e professor do Centro de Artes Cênicas do Maranhão, o CACEM, Marcos Saldanha. Muito obrigado, Paulo, Marcos, pela presença. Obrigado também, Marcelo. Queria que a gente pudesse começar a nossa conversa entendendo um pouquinho o porquê de fazer esse filme Betânia. Você que é paulista, decidiu fazer um filme sobre Betânia, bem ali dentro dos Lençóis Maranhenses, com uma perspectiva de olhar de quem mora, de quem vive nessa região. Obrigado pelo espaço, poder falar do Betânia, de cinema, sempre do Maranhão, né? Para mim é sempre um prazer. Tudo começou em 2018 com um documentário que a gente rodou, né, nos Lençóis, no município de Barreirinhas, num povoado que chama Ponta do Mangue, sobre a Dona Maria do Celso, que é uma liderança comunitária muito conhecida dos Lençóis. Hoje ela tem mais de 80 anos e ela luta há muitas décadas para levar energia elétrica para os povoados que ficam dentro do parque, né, que é uma situação bem complexa lá, porque as famílias moravam lá desde o tempo que a Petrobras tentou explorar petróleo. Houveram estudos da Petrobras lá e você percebe que muitas das pessoas que moram lá descendem dessas pessoas que foram construir as estruturas da Petrobras há coisa de muitas décadas atrás. E depois se tornou parque em 1981 e essas pessoas ficaram ali, morando dentro do Parque Nacional, né? Então a lei ambiental impede que chegue a estrutura que a gente precisa para viver, energia elétrica e água e tudo. Mas as pessoas já moravam lá há muito tempo e nunca houve um plano de manejo tão adequado para tirar as pessoas de lá. Então, a gente tem hoje cerca de 10 mil pessoas morando em centenas de povoados que estão em Primeira Cruz, Santo Amaro e Barreirinhas. E aí eu tive a oportunidade de conhecer pelo menos uns 15, 20 povoados, porque eu fiz a travessia mais de uma vez. Então eu conheci toda a Baixa Grande, Queimada dos Brito, Lavado, Pataca, e aí eu conheci Betânia. A Betânia fica em Santo Amaro, foi onde eu terminei o trekking. Depois de sair do Atins, fui até Betânia. E aí, quando eu cheguei em Betânia, eu achei muito interessante que a Betânia fica dentro do parque, mas ela tem energia elétrica, ela tem fio, ela tem poste. Porque isso, enfim, é uma questão do passado, que também aconteceu ali na virada de quando Betânia quando o Lençóis ia virar Parque Nacional, um vereador conseguiu fazer um movimento. Então, Betânia é muito peculiar, porque ela está dentro do parque, é tudo chão de areia, mas ela tem o fio elétrico, que é diferente dos outros povoados. Eu achei tudo aquilo muito complexo, curioso. E aí as pessoas do povoado são muito acolhedoras e trouxeram muitas histórias incríveis. Assim. Então, ouvindo essas histórias das pessoas que vivem nos Lençóis, eu me nutri disso. E aí só 3 anos depois, em 2021, que eu me dei conta que seria incrível fazer uma ficção homenageando as pessoas que moram nos Lençóis e tentando fazer um filme com que elas se identificassem. Isso era o mais importante para mim. Eu pensava que se as pessoas que moram nos Lençóis se emocionassem e se sentissem representadas, que ele poderia ser um filme global, porque ele fala de questões que são muito comuns a pessoas de diversas partes do mundo, apesar de ser tão regional. Paulo? Marcelo, Betânia
estreou no Festival de Berlim, fez uma carreira importante por festivais da Europa, da Ásia, aqui no Brasil passou pelo Festival do Rio, passou pela Mostra de São Paulo e pelo Guarnicê de Cinema. Eu trabalhava no festival na época em que o filme foi exibido e eu lembro que houve uma mobilização muito grande. Mais do que uma boa recepção, as pessoas queriam muito ver o filme e se empenhavam muito na divulgação do filme. Então eu quero te perguntar, primeiro, a que você acha que se deve essa identificação rápida entre o filme e o público? E qual é a tua expectativa para esse novo momento do filme, agora que o filme vai chegar nas salas comerciais e vai lidar com um público mais diverso e mais amplo? Pô, legal, demais. Assim, ele chegar nas salas é o que deixa a gente mais ansioso. Assim, eu falo que eu estou muito mais ansioso agora do que antes de estrear em Berlim. Porque em festival, querendo ou não, é um ambiente controlado. Que as pessoas já estão lá para ver filmes e os ingressos esgotam porque o festival também tem um apelo do festival. Então Betânia teve todas as sessões esgotadas por onde passou. Mas quando é o cinema comercial é diferente, né? A gente nunca viveu isso de a pessoa tem que escolher ver teu filme diante de tantas coisas que existem, né? De opções de entretenimento. Então agora é a hora do filme provar que ele realmente não é só um filme de arte, que ele é um filme de público. Então a gente está primeiro muito animado porque ele já está quebrando um paradigma muito grande de estar sendo distribuído em cinema de shopping. Então, assim, um filme de festival, chegar no cinema de shopping, e aí ontem a gente ainda recebeu a notícia de que ele também está nos shoppings do interior do Maranhão. Ele está confirmado em Caxias, Balsas, Timon, e com grandes chances de fechar Imperatriz. Estamos tentando a Ceilândia. Onde tem cinema no Maranhão, a gente está em contato, tentando distribuir. E a gente vê que o filme entrar em cinema de shopping já é um indício de que ele vai furar essa bolha do filme de público de cinema de arte e tal. Então isso deixa a gente muito animado, assim, né? Primeira pergunta, até esqueci, perdão. Sobre a identificação rápida que o filme criou com o público, principalmente aqui no Maranhão. Isso é uma coisa interessante, Paulo, porque assim, tem filmes que se passam em qualquer lugar. O lugar não é tão importante para a história, né? Não sei se é porque eu era molequinho viciado em geografia e história, eu tenho isso desde sempre, assim. Adoro... quando eu era criança, meu brinquedo era o Atlas, sabe? De saber tudo, de geografia. Então, o lugar é uma coisa muito importante para mim numa história. Assim. Eu adoro filmes que se passam num lugar e que ao ver aquele filme você tem a oportunidade de se sentir conhecendo um lugar novo que talvez você nunca tenha oportunidade de ir. Então, eu várias vezes me transportei para lugares que eu nunca fui por causa do cinema. E essa sensação de se transportar para aquele lugar é o que me move, talvez, a tentar fazer cinema. Tentar fazer com que as pessoas se transportem para Betânia. Betânia é o lugar que eu mais amo no mundo, é um lugar onde eu me sinto bem. Eu queria que todo mundo se sentisse em Betânia. Então eu tentei fazer um filme para que as pessoas se sintam transportadas para lá, né? Então por isso que é tão importante a construção dessa atmosfera que soasse muito real. Então é um filme muito comunitário, feito com pessoas reais, com atores e atrizes maranhenses, muitos atores e atrizes não profissionais, moradores dos Lençóis, para que a gente soasse original e maranhense, né? Porque a gente fala, cara, o Brasil é muito grande, o conceito de brasilidade ele é um pouco, às vezes, restrito a uma noção que a gente tem, principalmente que o cinema construiu de Rio de Janeiro, São Paulo, e agora, e muito forte também o sertão, assim, o sertão está muito bem representado nos filmes do Glauber, e desde antes, e na nossa literatura. Mas o Maranhão, ele é um Nordeste que está ali entre o Norte e o Nordeste, com influência também do Centro-Oeste e da América Central. Ele tá entre quatro influências, para mim, muito... Você entende a influência do Norte no Maranhão, você entende o Nordeste, que ele é Nordeste, mas você entende que no sul do Maranhão as pessoas comem piqui, que é uma coisa do Centro-Oeste, e que ele é a Jamaica brasileira, porque ele está também sob influência pela questão portuária e das ondas de rádio amador. Ele recebeu influência da musicalidade caribenha também. Então o Maranhão, ele tem ele é o que o Brasil já é, assim. Acho que o Maranhão é potencialmente mais concentrado, essa mistura de ter a influência africana tão forte, indígena e portuguesa, e ainda tudo isso misturado. Acho que eu sou fascinado com o Maranhão pela riqueza cultural, que a gente vive num momento de globalização que as coisas se perdem. Então foi uma coisa que a gente tentou, que não fosse só um filme sobre uma família dos Lençóis, mas que ele também fosse uma exaltação da cultura maranhense, do Bumba Meu Boi, do reggae remix, do tambor de crioula, que estão todos ali na trilha, e que mostrasse essa potência que é o Maranhão
culturalmente e que traz uma brasilidade que ainda soa muito original para a maioria das pessoas que não conhecem o Maranhão. Né? Então, muitas pessoas falam, caramba, né? Em vários países que a gente foi, a gente ouvia, caramba, eu não sabia que o Brasil tinha isso, um lugar que toca reggae, que tem duna. Né? Então, assim, as pessoas elas se encantam com o Maranhão. Né? Então, foi um trabalho muito pensado que o filme soasse um filme que tem casa, que é localizado e que se relaciona e exalta, e celebra a cultura daquele lugar, que é o Maranhão. Então, o Lençóis ele está ali como um recorte, mas ele representa o Maranhão, porque na trilha tem o boi, tem o reggae, tem o tambor de crioula, né? Assim, então, tem Alcione na trilha, tem João do Vale, tem o Tião Carvalho, tem as excelências cantadas no velório. Então, é tanta coisa que quando você mistura, que muita gente fala, cara, como você colocou tambor de crioula e reggae remix no mesmo filme e fez soar coeso? Eu falei, cara, mas porque isso é o Maranhão. O Maranhão tem o tambor de crioula e tem o reggae remix, tem o boi. Se você põe isso tudo junto, vai ficar coeso porque é o que é o lugar. A gente não ficaria estranho se eu botasse uma música que não tem nada a ver, né, com o Maranhão na trilha. Então acho que isso tornou o filme uma exaltação da cultura maranhense, mais do que só a história de uma família dos Lençóis. E acho que as pessoas, ao verem o trailer, sentem isso e ficam com vontade de falar, cara, olha pro Maranhão, Bethânia vai te mostrar um pouquinho dessa coisa maravilhosa que é o Maranhão. Vou colocar o Marcos na conversa aqui, Marcos. Marcelo, eu fico curioso para pensar o seguinte, eu estive em Alcântara recentemente gravando um documentário, né, sobre as casas do imperador e me chamou a atenção que estava na cidade, além da minha equipe, né, uma outra equipe, e aí na cidade durante a semana praticamente deserta, assim, de turistas, e aí eu me dei conta na prática de como o cinema é uma indústria que movimenta, quer dizer, nós ocupamos restaurantes, nós ocupamos pousada. Quando nossas equipes, duas equipes fazendo trabalho distintos, por coincidência, saíram, o hotel fechou. Então, não tinha um fluxo na cidade. Então, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho do potencial que o cinema tem e como é que você enxerga o Maranhão exatamente nisso, né? De conseguir vender, ocupar espaços, quer dizer, trazer, né, trabalho, gerar renda, quer dizer, me parece que o Maranhão ele já começa a ter uma escola de cinema, ele já começa a ter uma cultura de cinema e eu vejo isso muito forte recentemente. Mas em que medida o suporte, o apoio, a captação de recursos e o próprio Estado, ele está pensando nisso como uma oportunidade de negócios, inclusive. É muito legal você falar disso, porque realmente o cinema ele move muito a economia. Na produção, a gente sente isso muito nitidamente. Assim. O impacto de Bethânia em Santo Amaro, ou por exemplo, tem uma série que eu dirijo que se chama Alto Posto, que é da Comedy Central, a gente filma numa cidade que chama Paraibuna, em São Paulo. A gente percebe assim, são cidades parecidas que têm 10, 15 mil habitantes, Santo Amaro e Paraibuna. E a gente percebe como o impacto de uma produção visual aqui investe grande parte do recurso naquela localidade, como você percebe que realmente tem um fator econômico, porque além de tudo que uma produção investe em hospedagem, alimentação, a equipe na folga vai tomar cerveja lá também. Isso. Então, assim, a gente percebeu como esses lugares, quando a gente filmou, ficam mais economicamente aquecidos mesmo. É uma porcentagem muito grande, né? Porque eu gosto de fazer filme viajando, então a maior parte do recurso ele é gasto no lugar mesmo, né? Quando você filma em estúdio, né? Se enchesse um estúdio de areia e fizesse essas tecnologias de tela 3D atrás, daria até para fazer hoje em dia os lençóis em estúdio. Hoje dá até para fazer com inteligência artificial sem usar um ser humano quase. Mas a minha pira é ir na contramão disso, entendeu? Sim. Que é essa relação do cinema com a sociedade e com a economia. Um filme, quando é feito, ele vai mexer com a economia daquele lugar. Aquele lugar vai gerar emprego, vai gerar trabalhos temporários, mas vai ter pequenos comércios, restaurantes, supermercados que vão sentir o impacto de centenas de pessoas, né, que estão ali trabalhando durante 2, 3 meses e depois a promoção dele. Né? Então, era muito comum assim, na França, na Índia, em diversos países, na Espanha. Depois do filme, as pessoas ficavam pedindo dicas turísticas para conhecer os lençóis. De fato, aconteceu de uma pessoa ver o filme na França e depois conhecer Bethânia, meses depois,
e me mandou uma foto no Instagram, olha, eu vim para Betânia, uma pessoa que viu o filme na França. Talvez então, não assim, fosse, né? Circuito menos, né? Talvez fosse só no básico. Lençóis é um lugar conhecido mundialmente hoje, né? Patrimônio, mas acho que o filme fez as pessoas ficarem com ainda mais vontade, né? De conhecer, e a gente percebe que é um filme que ele mostra, ele exalta o Maranhão, então acho que ele pode ter um impacto no turismo também, né? Assim, ele pode também promover Santo Amaro nessa relação que Barreirinhas é muito mais conhecido ainda. Acho que é um filme que ele dá uma empoderada em Santo Amaro, sabe? O filme mostra Santo Amaro escrito várias vezes na entrada do parque, na ponte da cidade, é dito Santo Amaro. Eu não queria que parecesse assim, foi filmado no Lençóis, mas não fica claro onde. Não, o filme se passa em Betânia, que é um povoado que existe, de Santo Amaro, que é um município. Então, várias vezes o filme ele fica lembrando o nome do povoado, o nome da cidade, que as pessoas soubessem. Esse filme, essas belezas que vocês estão vendo, elas existem, não é um lugar ficcional. Esse lugar existe, ele tem nome, é o Santo Amaro do Maranhão. Então, acho que isso é uma coisa que a gente espera que ajude também a Santo Amaro ser mais valorizada na relação com Barreirinhas, né? Eu preciso fazer um intervalo, sim, Marcos, claro. por conta do horário, mas daqui a pouquinho a gente volta. A gente faz uma pausa rápida e no próximo bloco tem mais Sem Filtro com o cineasta Marcelo Bota. Fica por aí, já voltamos. O programa Sem Filtro está de volta aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. Hoje conversando com o cineasta Marcelo Bota, diretor do filme Betânia. Para essa conversa, eu tenho a companhia do jornalista Paulo Vinícius Coelho e do também jornalista e professor do Centro de Artes Cênicas do Maranhão, o CACEM, Marcos Saldanha, que eu interrompi no final do primeiro bloco. Marcos estava querendo fazer uma outra pergunta. Não, só para a gente pensar essa questão da indústria e como ela é importante para a cidade. Eu lembro que eu conheci no sul, Almeida Prado, uma cidade onde foi feito boa parte do quatrilho, né? E até hoje, quando você vai, a cidade tem um museu ligado ao filme, que as roupas foram feitas pela população e a cidade teve uma participação que se orgulha disso. Então, nesse sentido que é a questão, como é que você vê, que era a outra pergunta que eu tinha feito, do Maranhão, pensando nisso, quer dizer, o poder público e envolver a comunidade, né? E como é que está pensado exatamente isso, né? Toda a cadeia que envolve possibilidades, que é preciso viabilizar também isso, né? É preciso suporte, é preciso um apoio, porque o filme é uma produção grande, né? Por menor que seja, você mobiliza muitas pessoas, uma equipe grande. Como é que você vê isso? Acho fundamental ter incentivo fiscal, né? Assim, as leis do audiovisual, tipo o artigo 1º-A, que a empresa pode usar parte do imposto que ela pagaria para direcionar para um projeto audiovisual. Né, os editais são importantes, mas esses mecanismos também. Só que muitas empresas, às vezes, elas não conhecem e acham que elas vão gastar dinheiro, mas que não, é um adiantamento do imposto que você vai deixar de pagar depois, mas que vai viabilizar uma produção audiovisual que vai levar a tua marca também, né? E que vai, como você disse, você pode direcionar para um lugar, vamos fazer um filme nessa região. Eu acho que quanto mais a gente tiver linhas de financiamento, mas também trazendo para as regiões, assim, e envolvendo as empresas, acho que tinha que ter um papel também agora de... Assim, muitas empresas têm resistência, ainda não entendem o que é o artigo 1º-A, por exemplo, que é da lei do audiovisual. É diferente da lei Rouanet, né? É outra lei. Mas é uma coisa que funciona, um mecanismo que funciona. Então, talvez a gente tem ainda que pegar as empresas, explicar, fazer um trabalho, porque às vezes os mecanismos existem, mas poucas empresas realmente usam. Às vezes elas não têm uma pessoa lá dentro que saiba fazer isso. A gente, como produtor, às vezes tem que pegar pela mão, ensinar e falar, existe um mecanismo, você pode usar o dinheiro que você pagar de imposto para colocar num filme, e aí depois esse filme vai gerar emprego e renda na região, né, que ele é feito. Então, quanto mais a gente também regionalizar e direcionar os recursos para não ficar só nas capitais, né? Então, esse filme vai para o Arari, esse recurso vai para o... Então, acho que isso é legal do Paulo Gustavo, que ela faz isso. Ela tem o dinheiro estadual, tem o municipal. Todos os municípios do Brasil, do Maranhão hoje, têm a Lei Paulo Gustavo. Então, a gente tem que usar, tem que ter cada vez mais, e os incentivos fiscais tem que ser um assunto que acho que as empresas têm que falar mais na sociedade, saber que isso existe, desmistificar essa questão de que porque estão, né, se usando o dinheiro do Estado para... Não, cara, na verdade já está mais do que claro
que cada real investido no cinema de forma indireta, usando incentivo fiscal, ele volta para a sociedade muito maior, né? Porque ele gera emprego, a pessoa vai comprar, vai no comércio. O PIB do audiovisual brasileiro, ele já é grande mesmo, ainda tendo tanta resistência, né? A hora que a gente entender o nosso potencial e tiver ainda mais mecanismos e as empresas abraçarem mais essa forma de financiar usando incentivo fiscal, o Brasil tem potencial de fazer o que a Coreia do Sul fez, que é ser uma potência global que exporta. Tá aí o Oscar para provar que qualidade tem. Falta, talvez, ainda uma coisa mais contundente e ter cada vez mais recursos, né? Porque o dinheiro investido no audiovisual, ele não só fortalece a cultura, como a economia. Marcelo, por falar em prêmio, você falou no Oscar, o Bethânia participou de 26 festivais, né, internacionais, contando também com alguns festivais aqui no Brasil, em 16 países diferentes, né? Como é que foi a repercussão da participação do filme nos festivais, tanto naqueles que você pôde acompanhar presencialmente, também em outros que não pôde estar, mas que certamente ouviu algum tipo de retorno sobre essa participação? Muito legal, assim, porque a gente percebe que os festivais às vezes têm centenas de filmes, né? Berlim tinha 200 filmes, assim. E foi muito legal que o Festival de Berlim colocou na Estreia Mundial uma foto grande do Bethânia no catálogo. Essas coisas ajudam também, né? Porque você tem 200 filmes, mas filme que tinha foto no catálogo mesmo eram 10, 20 filmes. E os caras deram uma foto grande e só com aquela sinopse e aquela foto, as 6 sessões que tiveram em Berlim foram sold out e não é grátis, é um festival que você tem que pagar para assistir. Esgotou, todas as 6 sessões foram esgotadas. E a primeira foi num cinema de 800 lugares, né? E a gente levou o boi, a gente tem imagens do boi da Bethânia se apresentando lá com o Tião Carvalho, e a gente, né, cantando as toadas do filme, a gente virou um alvoroço, assim, porque a apresentadora que estava apresentando a sessão falou, em 74 anos de Berlim foi a primeira vez que um filme fez uma apresentação musical assim. Então isso causou um alvoroço, a gente não passou batido, sabe? A gente foi um filme que foi comentado. Durante a edição, você percebia, quando a gente comentava, de que país vocês são, de que filme vocês são? Quando a gente falava Bethânia, todo mundo dava Bethânia. Né? As atrizes eram conhecidas na rua, eu saí com a Diana Matos e com a Nádia, andando por Berlim ali, uma hora uma galera que tinha visto o filme reconheceu elas, sabe? Então, Berlim foi muito forte, o filme causou um alvoroço, e aí isso foi se repetindo. Na França, o público abraçou, o filme é falado também em francês, tem um casal de franceses na história, então o filme tem uma parte falada em francês, e em todos os lugares, assim, mesmo na Índia, né? Eu falei, cara, será que na Índia a galera vai se interessar? Lá tem Bollywood, é outra cultura. Cara, o cinema lotado, as pessoas ficaram no fim para ficar perguntando. Eu fiquei no hall ali mais 1h30 depois do filme conversando com as pessoas. Então eu percebo que o Bethânia ele causa um alvoroço, assim. Você percebe no hall do cinema que vai ter Bethânia porque tá movimentado, tá cheio, tem gente que ficou para fora. E depois do filme as pessoas querem falar do filme. Na Espanha acabou o filme, tinha um monte de gente chorando, as pessoas queriam que eu fosse pro restaurante com elas para falar sobre o filme e ficar fazendo perguntas. Você percebe que é um filme que mexe com as pessoas, assim. E eu ficava feliz de ver, assim, cara, eu quietinho ali, só vendo as pessoas conversando sobre o filme, no jantar, depois do filme, né? Falei, cara, que legal, né? Que o filme ele tem essa vida depois. Então, a carreira de festivais dele foi muito legal, né? No Rio e em São Paulo, a gente fez o Bumba Meu Boi histórico, que começou no Odeon e foi para lá na Cinelândia, e depois a gente fez o Boi na Cinemateca Brasileira, foi histórico também. E a gente vai ter o Boi de Santa Fé também aqui, né? Em algumas sessões especiais, né? Então a gente vê que é um filme que se propõe a fazer o barulho. Agora o filme está em cartaz e a gente tem a exposição, né, do filme acontecendo. Então, que filme que estreia como exposição, né? E não é uma exposição pequenininha. Que a gente falou, cara, vamos fazer a exposição do filme. A coisa foi crescendo, ela é uma exposição enorme, com fotografias, com recurso audiovisual, com objetos de cena, figurinos, inclusive o troféu que o filme recebeu na Malásia também está exposto na exposição. Então, assim, a gente espera que isso tudo faça com que o filme continue muitas semanas em cartaz, porque a gente sabe que é uma luta, um filme independente com filmes estadunidenses, filmes de emissora de TV. Então, a gente consegue, como filme independente, com tudo isso, se manter em cartaz, é o que, né, dá ânimo para a gente continuar. Que legal. Paulo? Marcelo? Bethânia tem vários destaques.
a paisagem, as fotografias, a trilha sonora. Mas eu acho que um dos marcos do filme são as atuações. E por onde o filme passou, isso foi destacado. É muito interessante perceber que o elenco não só é todo composto por maranhenses, mas também por atores e atrizes iniciantes, ou que não eram do cinema, eram oriundos do teatro, ou só haviam feito curta-metragem. Então, Marcelo, como é que foi para você dirigir esse elenco, não só em cena, mas na preparação do elenco, na recepção das pessoas, tudo que envolve a direção desses atores e dessas atrizes? É muito legal você ter falado que o elenco realmente foi elogiadíssimo e a Diana ganhou a menção especial do júri como melhor atriz no Festival do Rio. Estava concorrendo com várias atrizes conhecidas nacionalmente. Sim. Né? A gente teve indicação para melhor ator e atriz em diversos festivais, né? E eu acho que o trabalho do elenco, acho que ele começa no roteiro, eu acredito, porque você tem que escrever já um texto que vai ficar legal na boca do ator e da atriz. Então eu fiz o roteiro todo ouvindo pessoas maranhenses me contando histórias dos Lençóis, moradores dos Lençóis, e muitas vezes transcrevendo coisas para que elas soassem o mais natural possível. Então Dona Maria me contou uma história usando aquelas palavras, eu tentei manter a essência do jeito que ela fala. Eu não sou maranhense, então eu tenho que escrever com o ouvido, eu tenho que escrever ouvindo, né? E depois, no processo de ensaio com os atores, continuar ouvindo. Porque às vezes o ator e a atriz vai falar, tá, eu queria mudar isso aqui, falar de outro jeito, vamos mudar? Eu ia para o computador e mudava. De forma que o roteiro impresso que foi para o set, ele já tinha as alterações que os atores e atrizes haviam sugerido para que a embocadura ficasse melhor. Então não tinha que ninguém pegar a caneta Bic no set para rasurar o roteiro, porque a sugestão que era dada no ensaio, na leitura, eu já incorporava lá no roteiro e ele já era impresso com aquela alteração. Então a gente chegou no set com o roteiro, depois de ensaiar, já com toda essa escuta no processo de pesquisa e escrita e no processo de ensaio continuar mexendo no roteiro. E mesmo no set, se você percebe que está meio duro, que precisa dar uma amaciada, a gente ainda mexia. E as cenas que eram com atores e atrizes não profissionais, eu não entreguei roteiros para eles. Eu trabalhava com improviso, dando temas para que eles conversassem sobre aquele tema e tentando buscar características pessoais dos atores e atrizes para os personagens. Então a escolha do ator e da atriz define já muito também. Então eu não queria que alguém fizesse um esforço muito grande para fazer um tom muito diferente ou um sotaque muito diferente. Não, vocês são todos maranhenses, os franceses são franceses, ninguém precisa forçar sotaque. E aí a personalidade também dos atores e atrizes teve um match legal com os personagens e acho que cada um trouxe um pouco. Eu acredito que o ator, a atriz, ele não tem como ele fazer o personagem sem trazer um pouco da essência dele. Então eu tento também usar isso a favor do personagem. Então tentar entender e compreender como o ator fala, como é o temperamento dele, porque aí não vai ser um esforço soar natural e aí o trabalho é mais a gente esquecer que está atuando, na verdade, e deixar fluir. Que privilégio ter o Tião Carvalho também como ator desse filme, né? Além de todo o elenco que fez parte. É, muito. A gente vai para mais um intervalo e na volta o último bloco do programa Sem Filtro de hoje. É um instante só. Voltamos para o último bloco do programa Sem Filtro, aqui pela sua TV UFMA. O nosso entrevistado de hoje é o cineasta Marcelo Bota, diretor do filme Betânia. Participam dessa conversa os jornalistas Paulo Vinícius Coelho e Marcos Saldanha. A gente começa esse terceiro bloco voltando aqui para o Marcos, que queria fazer uma pergunta relacionada àquilo que o Paulo perguntou, Marcos. Ele falou do destaque, né, da Diana, por exemplo, do elenco, e eu queria que você falasse disso como um mercado de trabalho para o maranhense, né, que é o mercado de atuação. O CACEM, a Escola de Teatro do Estado, trabalha com a formação técnica, né? E aí você tem o teatro, mas o cinema também tem se oferecido como uma boa oportunidade. Então, como é que você pensou a escolha de elenco? Como é que você imaginou isso? E como é que você está pensando outros projetos também sempre trabalhar nessa linha, trazer maranhense, misturar, mesclar, trazer comunidade? Como é que você... a tua dinâmica de construção assim, de personagem, como é que você trabalha? Olha, a construção acho que é muito junto com o ator e com a atriz, né? Às vezes até a gente muda o roteiro para adaptar melhor aquele ator e aquela atriz. Então,
A gente fez muitos testes, na época testamos em média 6 ou 7 atores e atrizes para cada papel, e foi muito difícil escolher, porque tinham muitos atores e atrizes muito bons, assim. Eu testei todos aqui em São Luís, e depois eu sabia que o Antônio Filho eu queria que fosse um menino de Santo Amaro, porque estava em idade escolar, ia ser muito mais fácil ser alguém que já mora lá e tal, e aí foi uma surpresa muito legal que, né, eu estava numa festa de Natal da prefeitura de Santo Amaro, olhamos e falamos, cara, ele parece o Antônio Filho, a nossa produção abordou a família, hoje, né, o Ulisses, ele foi para a Alemanha, né, com o pai, ele foi para o Festival do Rio, nos primeiros testes ele era um menininho, hoje ele é um homem já, né, porque foi rápido, o filme foi rodado em 22, mas nesses 3 anos ele mudou completamente, né, e eu acho que ele está animado. Ele está muito animado, ele fala, cara, eu tenho vontade de trabalhar no cinema. Óbvio que a gente sabe que no Brasil, em todos os estados, é um desafio você ser ator profissional, porque a gente não tem um número de produções audiovisuais tão grande que dê conta de tanta gente talentosa que atua. Por isso que o teatro é tão importante, né? E o cinema independente, né? Os curtas-metragens. Aqui tem uma indústria de videoclipe muito forte, tem curta-metragistas ótimos, né? O pessoal do Casarão Filmes, o Jorge Pedrosa fez o curta, foi para Roterdã. Você tem uma série de diretoras e diretores muito bons surgindo aqui, né? Então, eu acho que tem que usar essa lei Paulo Gustavo para produzir muito longa e curta maranhense, né? Para a gente ter mais, porque acho que tem muito talento também em técnicos de cinema muito bons aqui no Maranhão, né? A gente teve o Gabriel e o Caí do som trabalhando no filme, né? Jéssica Lauane trabalhando na equipe de câmera. A gente tem, nossa, quantos fotógrafos agora a gente vai trabalhar na filmagem das sessões especiais, né? A gente vê quanta gente talentosa que tem no audiovisual maranhense, né? Que a gente está falando a importância de talvez fazer um movimento de tentar ter no curso universitário de cinema. O Maranhão merece ter isso, né? Para fortalecer ainda mais o cinema. Existe a escola de cinema, mas o Maranhão tem potencial para ter, né, uma graduação de cinema e pós-graduações, porque talento tem demais, né? E tendo esses incentivos e tendo cada vez mais pessoas formadas, acho que a gente tem tudo para criar uma indústria audiovisual maranhense que tem espaço para tanto talento, né? Porque acho que hoje no Brasil a gente tem mais talento do que espaço, então a gente precisa equalizar isso para ter mais produção, porque talento não falta. E o que a conquista do Ainda Estou Aqui com o Oscar pode representar isso? Seja aqui para o Maranhão, para o país como um todo, dessa indústria do cinema, indústria do audiovisual, de repente se expandindo mais? Eu acho que ajuda a gente a mostrar que o cinema é uma indústria, né? Você vê o tanto que esse filme faturou, quanto ele gerou de receita no mundo inteiro, né? Passa de 100 milhões. Então, um filme que custou 10 milhões, ele rendeu 100. Que tipo de negócio você investe 1 e recupera 10? É difícil. Então, o cinema tem filmes que podem dar retorno muito grande. Então, ele é negócio, né? É importante o filme ter tido êxito, assim como os filmes do Paulo Gustavo deram muito resultado, assim como o Alto da Compadecida fez 5 milhões e meio de pessoas. Até para os mais neoliberais, olha, é uma indústria. Isso aqui dá dinheiro, paga imposto, gera emprego, vende pipoca, né? Os caras que são donos de sala ganham dinheiro, o shopping ganha dinheiro, o cara vai para lá e compra um sorvete também. Então, assim, o cinema move muita coisa, né? Então, espero que o Ainda Estou Aqui ajude a gente a valorizar. Porque nesse momento que a gente tem tido a Lei Aldir Blanc tão atacada, a gente fica preocupado. Será que isso vai acontecer com a Lei Paulo Gustavo, que diz respeito ao cinema? Será que isso vai acontecer com a Lei do Audiovisual? Será que o fundo setorial vai ser atacado de novo? Então, a gente tem que estar sempre vigilante, porque fazem parecer que o dinheiro que vem para o cinema é um brinde. Não, é que é a conquista do cinema. Quando o filme do Paulo Gustavo dava lá 10 milhões de pessoas no cinema, ele estava rendendo centenas de milhões de reais para a cadeia produtiva. E o fundo setorial é feito desse dinheiro. Esse dinheiro pertence ao cinema. E o cinema é uma arte que precisa ter o dinheiro no começo para ele poder ter o resultado no final. E no final ele devolve esse dinheiro. Muitos filmes devolvem. E os que não devolvem em dinheiro, eles vão devolver no soft power, que é tão importante, que a gente vê aí a Arábia Saudita fazendo festival de cinema. A gente foi para o Festival da Índia e ficou impressionado com a estrutura. Mas é porque é a oportunidade da Índia mostrar o soft power dela, né? Então a indústria cultural e de arte ela tem um poder muito importante geopoliticamente
nesse contexto que a gente está vivendo de guerra cambial, né? A gente tem que também, a cultura também tem o papel dela, né? E se a gente começar a taxar os filmes americanos e o filme brasileiro for mais barato? Se a gente fizer o que a Coreia fez? Então acho que eu ainda estou aqui, poderia empoderar a nossa indústria para a gente se valorizar mais, ter cotas maiores, ter subsídio ao ingresso e ter mais dinheiro para a produção, porque vai retornar e um dia a indústria audiovisual brasileira vai ser mais respeitada, né? Porque hoje ela mas precisa ser mais. E como as grandes indústrias tecnológicas são financiadas pelo Estado, né? Muitas vezes. Paulo. Eu acho que a fala do Marcelo, ela contempla muito das demandas que nós do cinema levantamos há muito tempo. Cinema é indústria, como toda indústria, precisa ser aquecida para ter retorno. Cinema é identidade. Quando a gente se vê na tela, vê os nossos problemas, as nossas dores, as nossas lutas, a gente se desenvolve enquanto povo. Cinema é arte, cinema é direito, está garantido na Constituição, está garantido na legislação. Mas, Marcelo, aproveitando que essa deve ser a minha última participação, a gente já está no último bloco, eu quero te perguntar o seguinte: você já deu muitas entrevistas falando sobre Bethânia, mas tem alguma pergunta que ninguém te fez? Algo que você sempre quis falar sobre o filme e ainda não teve oportunidade de dizer? Cara, eu acho muito legal que o Bethânia ele surgiu de um erro. Por que eu falo isso? A gente ia filmar nos Lençóis Maranhenses em 2018 com uma senhora argentina de 82 anos que estava andando na América do Sul de motorhome. E a data, a gente falou para ela dia 14 de abril, ela chegou dia 14 de março nos Lençóis. Eu vi que ela estava na Paraíba quando a gente fez o convite, eu calculei a velocidade média dela desde que ela saiu da Argentina, se ela estava na Paraíba há tantos meses. Eu falei, cara, vai dar certinho dela chegar dia 14 de abril nos Lençóis. Só que ela achou que era 14 de março. Ela acelerou, passou reto pelo Piauí, pelo Ceará praticamente, para chegar a 14 de março. E quando ela chegou lá, ela se entediou, porque ela ficou um mês esperando a gente. E aí a Marieta, na época produtora, que trabalhava comigo, ligou e falou, Sara, estamos indo para aí. Ela falou, Marieta, eu não vou, eu já estou aqui há um mês. Como assim? Não, eu já estou aqui há um mês, é 14 de março, eu estou aqui há um mês, vocês não chegaram. Eu preciso, o lema da minha viagem é vou para onde o vento me levar. Eu estou sentindo que é hora de eu seguir. Uma senhora de 82 anos de motorhome, quem segura? E ela falou assim, fica tranquila, vocês vão encontrar uma personagem muito mais interessante do que eu. Quando ela foi embora, ficou um buraco, a produção falou, já está toda a logística feita, a gente tem que filmar um episódio nos Lençóis. E aí que a gente foi atrás de guias turísticos e aí surgiu a indicação para falar com a Dona Maria do Celso. E a Dona Maria do Celso, eu criei uma relação com ela para além do documentário, voltei para lá diversas vezes, a gente criou uma relação familiar mesmo, assim, de se falar toda semana, desde 2018. E aí foi em 21 que eu me dei conta que eu tinha que criar a Dona Bethânia, uma senhora fictícia, em homenagem à Dona Maria do Celso, que a gente só encontrou porque a Dona Sara Valerros tinha entendido a data errada e foi embora. Então, nessa era de inteligência artificial, que está tudo sendo feito de forma tão assertiva, eu tenho valorizado cada vez mais o erro e entender que os erros são oportunidades para a gente ressignificar as coisas e reocupar os lugares com uma outra coisa, e aí surgiu uma terceira que a gente nem sabia que era possível. Então, Bethânia não existiria, talvez, se a Dona Sara tivesse acertado a data e chegado lá certinho. Eu teria feito um episódio com uma mulher argentina que viajou e não teria conhecido a Dona Maria. Então, hoje em dia, até quando uma coisa dá errado, eu paro e penso, cara, eu não vou me frustrar, porque o erro é humano, errar é humano. E a gente precisa ser mais humano, a gente precisa talvez errar mais e aprender com os erros e perceber que os erros são uma oportunidade da gente mudar alguma coisa, de fazer algo novo, algo diferente. Marcelo, a gente está chegando no finalzinho do programa. Eu queria fazer duas perguntas em uma para encerrar. Na verdade, pedir suas considerações finais, convidando o pessoal que ainda não foi assistir Bethânia, que está no cinema, para poder assistir, mas também queria que você falasse de um próximo projeto seu, que também está relacionado aqui ao Maranhão. Sim. Não, Bethânia, a gente convida todo mundo que está em casa a assistir o Bethânia em família. É um filme que ele tem uma experiência coletiva. Ele é um filme que foi feito para ver na tela grande, a forma como ele foi filmado, num som alto, numa sala de cinema e em coletivo. Eu tive a oportunidade de ver o filme de mão dada com a minha mãe e ver ela se emocionando, sentir ela se emocionando. Então, assim, é um filme muito legal para você levar tua mãe, tua avó, tua tia, tua esposa, para ir em família. É um filme que é feito para ser vivido coletivamente. Então, quem não teve a oportunidade no cinema, vá em grupo. É uma experiência que transforma. Muitas pessoas saem do cinema
rindo e chorando ao mesmo tempo, porque é isso que o Bethânia provoca. É um filme que mistura comédia e drama, e é como é a vida, né? A nossa vida não é só drama e não é só comédia, é uma coisa que equilibra a outra. Então, também quem puder dar força e seguir o @BethâniaFilme no Instagram para assistir os conteúdos do que a gente apresentou, o Bumba Meu Boi na Alemanha, em São Paulo, no Rio, todo o trajeto do filme pelo mundo, tá tudo lá no Bethânia Filme. E sobre o Bramaica, meu novo filme que eu estou escrevendo, Bramaica é uma palavra inventada que mistura Brasil com Jamaica, porque ele fala sobre a Jamaica brasileira, né, e sobre essa relação de amor entre o Maranhão, o São Luís e o reggae, né? Então é uma história de uma DJ maranhense que sonha em ir para Jamaica em busca de um disco que tem um melô que ninguém sabe qual é o nome original dele. Então bem típico do Maranhão, ir né? atrás dessa música perdida e conhecer a Jamaica. Então é um road movie, é um filme que mistura também comédia, drama, aventura e com muitas paisagens lindas do Maranhão e da Jamaica. Em que momento do filme está e qual a previsão, de repente, de lançamento dele? Ele está sendo escrito, mas ele já foi apresentado o argumento para várias empresas internacionais. A gente tem hoje a possibilidade de fazer uma coprodução que seria Brasil, Jamaica, Índia e França. Então ele tem tudo para ser uma coprodução internacional e trazer o Maranhão, mostrar esse outro lado do Maranhão, das radiolas, que tem no Bethânia também um pouquinho do reggae. Mas o foco no Bethânia é muito mais no boi, no Bumba Meu Boi, e no Bramaica é totalmente no reggae, assim, né? A gente fala sobre a música jamaicana e a cultura do reggae aqui no Maranhão. Marcelo, muito obrigado, sucesso para o Bethânia, né? Vida longa aí para essa relação do cinema do Marcelo com o Maranhão também. Pô, obrigado, fico muito feliz, muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Paulo, obrigado, Marcos. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nossas redes sociais. Até a próxima semana com mais um Sem Filtro.